Provérbios, capítulo 30. As palavras de Agur, filho de Jaque, a profecia, o homem falou a Itiel e a Ucá. Certamente eu sou mais bruto do que qualquer homem, e não tenho o entendimento de um homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se podes dizer? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para aqueles que põem sua confiança nele. Não acrescentes às suas palavras, para que ele não te reprove e tu sejas achado mentiroso. Duas coisas requeri de ti. Não me negues antes que eu morra. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga, quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome de Deus em vão, o nome do meu Deus em vão. Não acuses um servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu sejas achado culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não abençoa a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e ainda assim não é levada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas. Há uma geração cujos dentes são como espadas, e os seus dentes da mandíbula como facas, para devorarem os pobres da terra, e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas chorando, dá e dá. Há três coisas que nunca estão satisfeitas. Sim, quatro coisas que não dizem, é o suficiente. A sepultura, o útero estéril, a terra que não é cheia de água, e o fogo que não diz, é o suficiente. O olho que zomba de seu pai e despreza obedecer à sua mãe, os corvos do vale o catarão, e as jovens águias o comerão. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, quatro que eu não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como uma virgem. Assim é o caminho de uma mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz, não fiz perversidade. Por três coisas se inquieta a terra, e por quatro que ela não consegue suportar. Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando é cheio de alimento. Pela mulher odiosa, quando é casada, e pela serva, quando é herdeira da sua senhora. Há quatro coisas que são pequenas sobre a terra, mas são demasiadamente sábias. As formigas não são um povo forte, todavia preparam seu alimento no verão. Os coelhos nada são além de um povo débil, contudo, fazem suas casas na rocha. As locustas não têm rei, entretanto, eles todos saem em bandos. A aranha se segura com as mãos e está nos palácios dos reis. Há três coisas que vão bem, sim, quatro que são graciosas no seu andar. O leão, que é o mais forte entre os animais e não foge de nada. O galgo, também o bode. E o rei contra quem não se pode resistir. Se procedeste totalmente, elevando-te, ou se pensaste o mal, põe tua mão sobre a boca. Certamente o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue. Assim o forçar da ira irá produzir contenda. Uau, pessoal, uau. Uau, que capítulo 30, né? Estamos chegando aqui esse é o penúltimo capítulo do livro de Provérbios. E que capítulo, pessoal? Quantas reflexões. Admito que aqui tem muita coisa codificada, nem eu lembrava, eu já li esse livro, né? Mas nem eu lembrava que era tão codificado assim. Mas tem várias reflexões aqui pontuais que eu gostaria de chamar a atenção. A nossa intenção nunca vai ser esgotar, né? A palavra ela sempre permite novas interpretações, novos pontos de vista, novas
alegorias, só que eu quero chamar a atenção aqui para algo que eu já tinha conversado com vocês. Olha só quando ele fala que há 4 coisas que são pequenas sobre a terra, mas demasiadamente sábias, né? E ele vai falar o quê? De insetos e animais. Então ele falou da formiga, que não são fortes, mas que pelo menos preparam o seu alimento no verão, porque ele sabe que quando chegar o inverno vai ter dificuldade, né? E aí a formiga precisa se preparar. Tanto é que existem livros sobre isso. Os coelhos nada são além de um povo débil, contudo fazem suas casas na rocha, que também é algo que eu nunca tinha meditado, que eu pretendo meditar sobre isso. As locustas, que eu admito não saber nem o que é. Não tem rei, entretanto todos saem em bandos, então locustas. Locustas, pessoal, deixa eu dar uma olhada. Aqui parece ser a esperança, o gafanhoto, né? Eu não sei se o nome correto seria a esperança, mas o gafanhoto. Locustas são gafanhotos, pelo que estou vendo aqui. E as formigas, e as aranha, se segura com as mãos e está nos palácios dos reis, né? Então aí deve ter uma reflexão profunda também por detrás do que faz a aranha. Muito interessante. Também fala sobre o leão, né? Que há 3 coisas que vão bem. Sim, 4 que são graciosas no seu andar. O leão, que é o mais forte entre os animais e não foge de nada. O galgo, também o bode. E o rei contra quem não se pode resistir. O que é galgo, né? Galgo também eu não conheço essa expressão. Galgo, pelo que estou olhando aqui, parece ser um cachorro, tá? Pelo menos eu coloquei aqui e apareceu um tipo de cachorro. Então ele diz que o galgo é mais forte entre os animais, não foge de nada. O bode também ele está dizendo, né, que o bode é o que dá a amarrada, que é a cabeçada que ele dá. Maravilha. Também ele cita outro animal, então aqui foi um versículo que eu acho que é o que mais ele citou animais, né, pessoal? Como eu já tinha conversado com vocês anteriormente. Que ele fala que ele não sabe o caminho da águia no ar. Então veja, o caminho da águia no ar. Seria o poder ali de se manter distante e também, talvez ele fala também sobre não ir atrás de coisas que não compensa, que eu estou meditando em tempo real, então não tem como eu dar uma resposta totalmente adequada. Fala também sobre o caminho da serpente sobre a rocha. E o caminho do navio no meio do mar, que seria o caso de não ir atrás, né? Não tem como você ir atrás do navio para descobrir o caminho dele. E o caminho do homem como uma virgem. Isso aqui deve ter uma reflexão também interessante e poética. Então é isso, pessoal. Claro que tem muitas meditações profundas, né? No início parece que ele estava falando sobre um homem que estava procurando a Deus e não estava encontrando, e diante disso ele estava fazendo perguntas, indagações, né? E ele fala, toda a palavra de Deus é pura, ele é um escudo para aqueles que põem sua confiança nele. Porque Deus é sobre fé, gente. Depois que a gente percebe, Deus é sobre fé, acreditar em Deus é sobre fé, sobre o que você acredita, né? E a partir daí você vai fazer suas construções junto a ele. Como, por exemplo, Moisés teve que ter fé, né, pela história bíblica. Até eu estava pensando, né, o quanto a gente depois pode se aprofundar em outras histórias bíblicas. Mas Moisés foi lá, viu a sarça ardendo, confiou na palavra de Deus que colocou na mente dele. Ele era um homem gago e ele voltou e Deus ajudou o irmão dele, no caso, a guiar as falas dele junto a Faraó. E teve todos aqueles embates e no final Moisés liderou seu povo para a liberdade, o povo de Israel. Então, é muito sobre a fé. Não é como se fosse sempre algo que vai estar na tua frente. É sobre sentir uma vibração, sentir o que está acontecendo, sentir Deus falar com você. Então, é isso. Vamos ao próximo capítulo, que é o último de Provérbios. Muito importante esse capítulo, muito interessante.